Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém? E aí, o que você achou do estudo de quarta-feira passada? Será que hoje você já tem uma noção mais precisa do que significa orar, ler e meditar? Quando eu falo de leitura, eu estou falando de leitura bíblica, obviamente. Então, você consegue distinguir a diferença entre você fazer uma leitura bíblica e você fazer uma meditação a partir da palavra de Deus? Pois é, nós vamos continuar nessa linha, nós vamos continuar nesses estudos de quarta-feira tentando solidificar essa disciplina espiritual, a meditação. Eu acho que é uma prática que caiu em desuso no nosso meio, mas foi muito utilizada pelos nossos antecessores, pelos cristãos que nos antecederam. Isso era uma frequência muito comum na vida de homens como Martim Lutero, Agostinho de Hipona. A gente vai ver que isso era uma frequência também na vida de Pedro, de Paulo. Hoje nós vamos tratar de um texto onde o texto fala explicitamente que Pedro meditava, né? Enfim, eu gostaria que nesses estudos você percebesse o quanto que é importante para o seu crescimento espiritual essa prática, meditação. É o seguinte, para e pensa numa coisa. Quem lê a palavra de Deus sem meditar é semelhante àquela pessoa que se alimenta, que come um jantar, um banquete, algo delicioso, mas não digere, não faz a digestão, né? Quem lê e não medita é como aquele que se alimenta, que é aquele que come sem digerir o alimento. Então é mais ou menos essa analogia. Tem uma frase de um escritor evangélico chamado Thomas Watson. Thomas Watson diz o seguinte, presta atenção: há tanta diferença entre o conhecimento de uma verdade e a meditação de uma verdade como há entre a luz de uma tocha e a luz do sol. Ponha uma lâmpada ou uma tocha no jardim e ela não exercerá nenhuma influência. O sol tem uma doce influência. Ele faz as plantas crescerem e as ervas florescerem. Assim, o conhecimento é apenas uma tocha acesa no entendimento, a qual exerce pouca ou nenhuma influência. Ela não torna uma pessoa melhor, mas a meditação é como os raios de sol. Operam nos afetos, aquecem o coração e fazem mais santo. A meditação extrai vida de uma verdade. Hoje, o nosso estudo, como eu disse, é sobre uma passagem de Pedro. É um texto relativamente longo, mas ele tem muito a nos dizer e eu quero aproveitar para dizer o seguinte para você. A forma como o estudo vai ser conduzido é um próprio exemplo de meditação. Então, a gente vai estar exercitando, aprendendo, através da leitura e da meditação por meio do estudo. Então, que você possa fazer grande proveito, que você possa crescer através desse estudo. É tudo que eu desejo do fundo do meu coração. Que essas quartas-feiras, com esses breves estudos, que podem ser feitos individualmente, mas eles foram feitos pensando de se fazer na forma familiar, junto com a sua família, que esses estudos de fato possam transformar alguma coisa na sua rotina, claro que para melhor e para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente quarta-feira e de muito crescimento espiritual.